convidada. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour user malandrin de manteau de velours. Manuel Manu Pérez et Priscilla Correa. Franck Pitio, Caroline Prénat, François-Xavier Prévost, Richard Ramon, Valentin Ribé, Mathieu de Rortet, Estelle Roy, Thibaut Rousse-Lacordelle. Quando se perdeu tudo, o que é que ainda se pode esperar? É com este estado de espírito que Patrícia Correia encara o arranque do histórico julgamento dos atentados de 13 de novembro de 2015, em Paris. A sua filha, Priscila Correia, foi uma das 90 pessoas que morreram no Bataclan. Patrícia vai depor no processo, mas não tem grandes expectativas sobre o seu desfecho. Não sou a esperar nada do processo. O processo é muito importante porque é uma coisa que vai ficar na história da França e para inscrever a memória de todas as pessoas que foram assassinadas na história da França e para proteger a memória de todos. Mas enquanto justiça, está à espera que consigam fazer alguma coisa ou não serve para nada? A justiça vai servir para nossa história, mas para mim não vai servir a nada. Não espero nada da justiça francesa, porque a prisão perpétua não existe na França. É 30 anos e depois os jihadistas vão sair da prisão e depois o que se passa? Os jihadistas são mentalizados, não têm valor, têm uma ideologia. A França é um país que tem muita liberdade e não é possível de aceitar esta maneira de viver. Vai depor, vai falar no processo, no tribunal. Vou falar, é muito importante de falar para a memória da minha filha e do namorado dela. Eu vou falar e também vou mostrar fotografia dos dois. Por que é que sente essa necessidade para o fazer e não tem medo de confrontar os alegados cúmplices dos atentados? Não tenho medo de confrontar, não tenho nada a perder. O mais precioso que perdeu é minha filha. Já não há mais coisa importante na minha vida que é esta perda. 6 anos depois, o que é que tem feito? Falou muito na questão da memória da sua filha e tem alguns projetos, ou pelo menos tinha, justamente para manter essa memória. Se a França vai fazer a criação de um museu, este museu é para todos os ataques desde 1974. Desde 1974. Sim. Até hoje. É um trabalho gigante. Eles estão a perguntar se a gente quer aceitar de dar ou fotografia ou qualquer coisa. De minha filha, por exemplo, eu tenho o passaporte dela, porque este passaporte é uma coisa muito especial. Posso mostrar. Já fiz uma proposta para dar 2 bilhetes de concerto e esta coisa que é muito, muito espetacular. Preciso de ver a data do passaporte português dele. Portanto, para tentar explicar, a data de fim de validade é 14/11/2015, um dia depois. É uma coisa... Ela faleceu no dia 13 e a data de validade no passaporte é no dia 14. Não tenho explicação. Quando vi isto... E também ouvi falar de um jardim. Sim, a Câmara de Paris está a fazer o projeto de um jardim. Mas é um jardim da memória, onde vai haver uma placa. Sim, um jardim de memória, mas é uma coisa muito, muito importante. Não vai ficar só uma placa, vai ficar... E será para quando? Entre 2022 e 2023, calhar, vai nascer. Passados 6 anos, como é que você está? Que críticas é que aponta ao Estado francês em termos de ajudas, em termos de seguimento de todo este dossiê? Para mim, esperar quase 6 anos para o julgamento é muito tempo. Com esta situação do Covid é pior, porque normalmente deve ficar a partir de janeiro deste ano e já está por mês de setembro. É muito tempo porque é uma etapa para a luta e este período que vai chegar vai fazer outra vez aparecer a dor, reviver outra vez este drama
E está preparada justamente para... Acho que ninguém está preparado. Ninguém está preparado para suportar esta situação. Cada dia vai ficar uma coisa muito difícil. Você também dirige uma associação, a 131115. Sim. O Estado tem ajudado ao nível de ajudas psicológicas, ao nível de ajudas financeiras, as vítimas? O problema de ajudar financeiras é muito difícil porque depois de quase 6 anos não está acabado. É uma luta para toda a gente. Uma pessoa não tem preço. O preço é de entender e compreender que quando você, de um dia ao outro, já não tem sua filha ou seu filho, ou seu marido, ou sua amiga, precisa de ajudar. De um dia ao outro, você está sozinha, precisa de continuar a viver e nada está igual. Precisa de ajudar, você não está capaz de tomar o transporte público, precisa de tomar um táxi porque você está muito frágil. Você já tem o problema de perder seu filho, ou sua filha, ou seu marido, e depois precisa de trazer uma prova de sua vida hoje, que não está igual a antigamente. O testemunho de Patrícia Correia, mãe de uma das 130 vítimas dos atentados de 13 de novembro de 2015, na região de Paris, nas vésperas do arranque do histórico julgamento.